E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o impacto do isolamento social, porque assim como qualquer outra coisa nesse mundo tem os seus pontos positivos e negativos. Então eu vou estar abordando um pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Julia, tenho 20 anos e eu faço faculdade de serviço social. Estou no segundo ano e são 4 anos no total. Esse tema é muito importante não só para quem quer e vai cursar serviço social, mas também para as pessoas que estão aí no dia a dia, porque isso é uma coisa que afeta todo mundo, que afeta a população no geral. Esse vídeo faz parte de uma playlist que eu tô criando, que são sobre vários assuntos que estão presentes e que a gente precisa saber, então vou deixar a playlist aqui no card. E como sempre nesses vídeos eu vou chegar um pouquinho mais para trás e deixar um espaço aqui, porque aí eu vou colocando algumas anotações para ajudar vocês a me entender melhor. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu não vou entrar muito nesse tópico do coronavírus em si, todo mundo já deve estar sabendo mais ou menos das coisas que estão acontecendo e aqui no Brasil já chegou. E alguns estados já estão aderindo a essa quarentena, se não todos. Antes de tudo, eu já estou avisando aqui, lave suas mãos, se você puder ficar em casa, fique em casa e também use álcool em gel. O álcool em gel é só para usar quando você não consegue lavar as mãos, quando você está na rua, no trabalho, enfim, essas coisas. Por onde começa tudo, né? Vamos por aí. Quem são as pessoas que são mais afetadas com isso? São os trabalhadores, são as pessoas mais pobres, são as classes mais baixas. Então, vamos lá. Esse é um dos primeiros impactos que acontece. Com a quarentena, você tem que ficar em casa, só que isso afeta não só as pessoas do dia a dia, digamos assim, para você ir numa consulta, ir no mercado, mas afeta diretamente os trabalhadores. E por que eu tô dando essa ênfase? Porque existem vários tipos de trabalhadores. Tem os trabalhadores autônomos, que não tem nenhum vínculo com uma empresa. Tem esses trabalhadores que têm vínculos com a empresa. Tem os trabalhadores informais, que não têm a carteira assinada. Também tem os desempregados, que não estão trabalhando, mas também são muito afetados com isso. Mas por que afeta diretamente os trabalhadores? Porque as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver. Então, elas saem da casa delas, vão trabalhar, vão vender a sua força de trabalho em troca de dinheiro e de sobrevivência, comida e pagar contas. Então, quando você tem que ficar em casa, quando você tem que ficar de quarentena, principalmente alguns trabalhos que não tem como você fazer home office, você é totalmente prejudicado. Por exemplo, uma pessoa que trabalha informalmente, que vende bolos ou então presta algum tipo de serviço, ela tem que sair da casa dela para fazer o serviço dela, o trabalho dela, entregar coisas, etc. Com essa quarentena, não tem como ela fazer isso. Então, ela meio que fica sem renda. Porque antes de eu vir aqui gravar esse vídeo, eu estudei, eu pesquisei o assunto e na internet eu achei alguns dados. Eu vou estar deixando aqui o link na descrição. E um dos dados que eu achei foi um site de direito falando sobre o vírus e a relação de trabalho. Então, nele fala várias formas para que sua empresa não se saia tão prejudicada. Então, estava escrito assim: estratégias legais para a redução dos prejuízos dos empregadores. Porque é óbvio que nessa quarentena, nesse estado que está o mundo inteiro, vão ter prejuízos, inclusive já estão tendo prejuízos, principalmente para a economia. E para dar uma amenizada nos prejuízos dessas empresas, esse site separou algumas medidas legais, ou seja, medidas que são aprovadas por leis, etc. Então eu vou estar falando aqui algumas dessas medidas. Uma das possíveis medidas tomadas e que vem acontecendo muito é o teletrabalho, ou seja, o home office. Esse home office, esse teletrabalho, ele tá em lei, ele tá inserido na CLT e é considerado teletrabalho toda aquela prestação de serviço que não está dentro das dependências da empresa. Claro que nem todo trabalho, nem toda profissão dá para você trabalhar por home office, porém as que dão tem que fazer um aditivo contratual. Isso é fazer uma alteração no contrato de trabalho e tem que ser acordado entre ambas as partes. Uma segunda medida são as férias coletivas. O empregador ele pode dar férias coletivas, mas o empregado tem que concordar. Além disso, essas férias têm que ser pagas. Uma outra medida é diminuir a carga horária do trabalhador. Só que com isso, quando você diminui a carga horária, você também diminui o salário dele. E isso a empresa tem que comprovar que ela tem dificuldades financeiras
para poder estar diminuindo esse salário e essa carga horária. E isso é legalmente aceito em épocas que dá uma instabilidade financeira, ou seja, crises ou o próprio coronavírus em si. Trazendo isso aqui para informar que não são só os trabalhadores informais que vão ser afetados com isso. Agora, um dos impactos que estão sendo mais fortes são os problemas sociais. Porque a gente sabe que na sociedade existem vários problemas sociais, porém com esse corona tá aumentando, tá se agravando. Como o isolamento social está sendo uma medida necessária e adotada por vários estados, acontece um aumento nos casos de violências domésticas e também de abusos. Para vocês terem uma noção, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um dos países mais violentos para as mulheres. E a cada 4 minutos, uma mulher é agredida por um homem em um ambiente doméstico. Por ter que ficar em casa, o aumento desses casos acaba se agravando bastante porque a vítima tem que conviver com o agressor ou agressora durante 24 horas por dia. Inclusive, segundo algumas reportagens, o plantão judiciário do Rio de Janeiro disse que houve um aumento de 50% em casos de violência doméstica. Isso no Rio e falou nos últimos dias, mas essa reportagem é de dia 27 de março, então pode ter aumentado porque o isolamento também foi aumentado. Inclusive, as mulheres vítimas de agressão representam 70% desse plantão. Isso não foi só aqui. Na China também houve um aumento da violência contra mulheres e meninas e também um aumento nos casos de divórcios. E nos Estados Unidos houve uma diminuição nas ligações para elas serem denunciadas. Mas por quê? Não é porque essa agressão ela parou, mas porque é mais difícil a vítima denunciar, porque o agressor ou a agressora ela tá dentro de casa 24 horas. E isso é bem difícil porque você pode ou denunciar por ligação ou então ir em algum lugar e denunciar, tipo delegacia e etc. Só que por conta do isolamento, a vítima não consegue denunciar em casa porque o agressor tá perto e também não consegue sair porque é um isolamento social. Inclusive, no Brasil também tem muitos casos de abuso infantil, sendo as meninas as maiores vítimas e também os abusadores, geralmente, a maioria das vezes, são pessoas que estão dentro do ambiente de casa. Então, o segundo problema é a superlotação do SUS. Geralmente o SUS já é superlotado, já tem uma demanda muito alta do que ele pode suprir. Vou fazer um vídeo específico só falando do SUS, então se inscreve aí para não perder. Mas, voltando, por que que tem essa superlotação? Por vários motivos. Não tem leitos, hospitais estão superlotados, tem uma alta demanda da população, hospitais que não tem tanta estrutura, tem hospitais que atendem maior do que a sua capacidade. As pessoas se infectarem, elas vão precisar de um hospital, elas vão precisar ser atendidas. E assim vai aumentar ainda mais a demanda que tem nesses hospitais. Então, se as pessoas não respeitarem o isolamento social, essa demanda cada vez vai aumentar. E outra, além dessa parte do coronavírus, os hospitais atendem todos os outros tipos de doenças. Inclusive, vários países estão criando mais hospitais, estão fazendo hospitais de emergência, hospitais militares, para tentar diminuir essa demanda de que todos os hospitais do mundo estão sendo afetados. Entramos no terceiro tópico que eu vou falar aqui, que é um dos mais pesados. Assim, é a primeira coisa afetada nesses tipos de situações, que é a desigualdade social. Pra quem não sabe, eu vou deixar aqui na playlist e no card. Eu fiz um vídeo só falando da desigualdade social, de como ela surgiu, como ela acontece e os porquês disso existir. Então, vou estar deixando aqui. Se você quiser ver esse tema mais aprofundado, você vai lá. Só que é claro que esse coronavírus, esse isolamento social também afeta as classes mais baixas. Primeiramente, é uma das primeiras a serem afetadas. Por quê? Que há uma falta de acesso aos meios de informação. Não é todo mundo que tem um computador, um celular, uma internet para poder estar vendo as notícias, para poder estar vendo o que está acontecendo no mundo. E com isso já é um fato que dá uma distanciada das pessoas do que está acontecendo. Então você pode ter certeza que tem gente do mundo que nem sabe o que está acontecendo, que não tem uma televisão, que não sabe que o coronavírus começou na China e está se espalhando para todos os lugares. Tem gente que nem sabe o que está acontecendo realmente.
coisa é a falta de acesso ao saneamento básico. Ou seja, tem gente que não tem água para tomar banho, para lavar a mão. É das coisas mais eficientes para combater o coronavírus é lavar as mãos. E tem gente que não tem nem água para fazer isso. Inclusive, na TV passou uma matéria faz uns dias, eu vou deixar aqui, que é sobre uma favela do Rio de Janeiro que ela não tinha acesso a materiais de limpeza. Além disso, tem moradias que são precárias, tem gente que vive aglomerada, tem os cortiços, então, tipo, gente que vive em um cômodo, em uma casa e tem mais de 5, 10 pessoas, bastante gente, e isso também ajuda ao vírus se propagar ainda mais. Muitas dessas pessoas não têm uma escolaridade alta para conseguir um emprego. Tem muitas pessoas que trabalham informalmente, vendendo coisas, principalmente na rua, ambulantes e etc. E com esse coronavírus e esse isolamento, ela não vai poder fazer isso. Inclusive, o governo ele tá fazendo e fez um auxílio emergencial para essas pessoas e principalmente para os desempregados, porque se vocês verem a televisão, vocês vão ver que eles não estão falando que isso serve também para os desempregados, eles só falam trabalhadores informais, autônomos, etc. Eu não sei por que isso, eu acho que é porque como tem bastante gente desempregada no país, se eles falassem que os desempregados também poderiam ter acesso a isso, ia acontecer uma demanda mais alta do que já é agora. Mas isso também serve para os desempregados. E é um auxílio emergencial de R$ 600, se eu não me engano, por 3 meses. E, gente, o que se faz com R$ 600? Com R$ 600 é pouquíssimo dinheiro. E ainda o Bolsonaro queria dar só 200, então... Além disso, vários estabelecimentos estão sendo fechados. Também tem a questão dos profissionais que não podem parar, por exemplo, os médicos, os enfermeiros, os assistentes sociais, enfim, são profissões consideradas essenciais nesse momento. Das pessoas que trabalham em mercados e etc., mercados, farmácias, que são lugares que não podem fechar. Além desses trabalhadores eles estarem correndo um risco de pegar o vírus, ainda tem a parte do sobrecarregamento, principalmente os da área da saúde, vocês podem ter certeza que eles estão trabalhando mais do que o normal. Eles não estão ganhando mais para isso, eles estão trabalhando bastante com o mesmo salário, que não é o suficiente. Tem que ter paciência. Vou falar sobre o Bolsonaro, gente. Ele foi em rede nacional, nossa, mordi a língua. Ele foi em rede nacional falar para parar a quarentena, para reabrir os comércios. Primeiramente, ele tá no grupo de risco, porque ele é velho. Já começamos por aí. E, gente, não tem como suspender essa quarentena. O que acontece? Se suspender essa quarentena e voltar aos comércios e fingir que nada tá acontecendo, poderá mais pessoas se infectarem e acontecer uma segunda fase, digamos assim, do coronavírus. Ou seja, agora, atualmente, as pessoas já estão sendo infectadas e aí, mais pra frente, se reabrir tudo e voltar ao normal, fingir que nada que nada tá acontecendo, mais gente vai ser infectada, correr um segundo surto da doença. E essa doença, gente, a Cardi B mesmo falou, quando algo tá mexendo na economia, tá fazendo a economia cair, é porque é sério, porque ninguém, ainda mais nesse mundo capitalista, ninguém gosta de perder dinheiro. Quero deixar bem claro aqui é que o maior grupo de risco são sim os idosos. Não é só porque você não é idoso que você não tem chance de pegar e de morrer. Os são o maior grupo de risco. Só que crianças, adultos, adolescentes têm também o risco de pegar a doença e morrer. Então não é só velho que tá morrendo, que estão falando por aí. Tá morrendo adolescente, tá morrendo adulto, tá morrendo bastante gente, o negócio é sério. Tem que se conscientizar, porque isso é muito sério. Tem gente que tá, tipo, fazendo churrasco. Meu vizinho tava fazendo churrasco. Tá fazendo festa, tá fingindo assim, como se nada estivesse acontecendo. Ah, eu não sou um grupo de risco, então não vai me afetar, eu não vou pegar. Você pode não ser afetado, mas as pessoas ao seu redor, sim. Falar, mas que também tá presente numa das classes mais afetadas são os deficientes. Por quê? Principalmente o deficiente visual. Por ele não enxergar, ele faz a maioria das coisas pelas mãos. E as mãos é um dos lugares assim mais fácil de você se contaminar, porque com as mãos você come,
você trabalha, você pega em celular, você coça o olho, o nariz, são coisas que não podem, entendeu? Então eles têm que meio que se prevenir em dobro. Para finalizar, esse é um ciclo. Já ocorreu outros tipos de pandemias, como por exemplo, qual é o nome daquela? Gripe espanhola. Então já aconteceu no passado, pode acontecer mais no futuro. E além disso, uma coisa que eu deixo aqui bem claro e bem importante é não acredite 100% no que a mídia fala. Porque a mídia, ela é muito manipuladora. Ela fala pra você o que ela quer que você saiba. Então, quando você for pesquisar, ler alguma coisa, passar uma informação, verifica se aquela fonte realmente é segura, é oficial. E mesmo essas oficiais, você não pode acreditar 100%. Disse aqui do auxílio emergencial, eles não estão falando para desempregados. Eles só estão falando para MEIs, trabalhadores autônomos e informais. Então tomem cuidado. Esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei aqui informar um pouquinho das consequências desse isolamento social. E é uma coisa que tá fora do nosso controle. Pra mim, o isolamento é necessário sim, e quanto mais a gente se isolar e tomar as medidas que tem que ser tomadas, mais rápido a gente sai dessa situação. Então é isso, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.